agora linhas, formas e cores. Linhas, formas e cores. A luz, a sombra e o reflexo, pintando com a luminosidade. Distribuição, sinapse. Pintores sempre sonharam em pintar puramente com a luz. Apenas os vidreiros conseguiram fazer isso. Com seus vitrais coloridos penetrando na escuridão profunda das catedrais, com seus reflexos brilhantes das cores. Luz, sombra, reflexo. Essa tríade surpreendente percorre toda a história da pintura ocidental. Na pintura medieval, a única luz surge do fundo dourado que contrasta com as figuras nele colocadas, como se a luz que penetrava pelos vitrais fosse a emanação da luz divina. As imagens aqui representadas pertencem a outro mundo. Esses corpos não são feitos de carne e sangue. É por isso que a sombra, inseparável dos corpos terrestres, está ausente. Apenas faces, mãos e vestes dão a impressão de volume criado pelo contraste entre luzes e sombras. Com a descoberta da perspectiva, sombras definidas começaram a aparecer. Uma das primeiras obras desse tipo, A Fuga para o Egito, por Giovanni di Paolo, data de 1436. Os raios do sol presentes na paisagem projetam sombras de pessoas, animais, casas e árvores. Ao lado deles, pintados dessa forma contra o fundo dourado, não apresentam sombras. Menos de 10 anos depois, em 1444, Conrad Witz, no seu retábulo de São Pedro, pintou a Virgem com a criança e suas sombras. Desde então, figuras religiosas tornaram-se humanas. Quase uma década depois, em 1452, o italiano Piero della Francesca, em seus afrescos de Arezzo, pintará o primeiro exemplo magistral da relação entre sombra e luz. Em O Sonho de Constantino, a luz da cruz carregada pelo anjo projeta uma sombra por sobre a face do jovem. A sombra do elmo projeta-se na face do homem armado. A sombra na tenda do imperador. A silhueta escura de um guerreiro contrasta com a luz do fundo. E na superfície tranquila das águas, observam-se os reflexos das árvores e construções. Na armadura há ainda mais reflexos. A luz do dia a faz brilhar. E, de fato, a própria natureza do afresco tornava impossível reproduzir o jogo de luz e sombra que o meticuloso pintor reproduziu com talento é, sem dúvida nenhuma, gracioso. Assim como a luz se reflete no metal, o pintor reflete sobre sua obra, seu status e sobre o que representa. Reflexões de si mesmo como artista. Em O Casamento de Arnolfini, Van Eyck ousou ainda mais na experimentação com a luz, tornando os objetos e pessoas quase reais. A luz, entrando pela janela, ilumina o castiçal, faz o espelho reluzir, produzindo sombras. Bem visível entre o casal, o espelho chama a atenção não só por seu brilho, mas também por seu colorido. De fato, trata-se do reflexo das costas do casal. Há ainda duas pessoas de pé em frente a eles. Uma é o próprio pintor, como indica a inscrição acima do espelho.
Johannes van Eyck Fuit Hic. Jan van Eyck esteve aqui. O pintor testemunha a cena, garante sua autenticidade e assina a pintura com seu nome e sua silhueta. Fonte de luz, os espelhos eram comuns nos lares holandeses. Além disso, o espelho também era a marca do pintor. Era um instrumento essencial que lhe permitiu acertar precisamente a posição das sombras e da luz. O valor cromático dos objetos, assim como ensinou Da Vinci. Para saber se uma pintura, de maneira geral, é fiel em relação ao que se está retratando, pegue um espelho. Coloque-o de modo a refletir o modelo e então compare este reflexo com a pintura. Examine a área inteira de ambos para ver se as duas imagens se parecem. Em São Elígio e em seu ateliê, pintado por Petrus Christus, a luz que incide sobre as pessoas e objetos chega pela esquerda. Mas de onde ela vem? O espelho convexo, pela sua localização, mostra-nos que há uma janela à esquerda ou uma porta aberta pela qual vêm-se casas vizinhas. Há também duas pessoas observando a cena. A da direita é provavelmente o próprio pintor, visto em perfil 3/4. Está segurando um falcão que, como se sabe, tem um olhar aguçado. Um olhar que o pintor deve ter para ser capaz de representar o que vê, ou melhor, o que quer que o espectador veja. O espelho é uma metáfora dos olhos do pintor. De fato, o espelho é também uma ferramenta fundamental para o autorretrato. Em 1530, Francesco Mazzola, o parmigiano, reproduziu sua imagem com estranhas deformações produzidas pelo espelho convexo. Após a fundação da grande academia artística no fim da Idade Média, o trabalho do pintor tornou-se estritamente codificado, primeiramente pela característica da luz natural. O pintor precisava escolher um ateliê com janelas direcionadas para o norte, para obter uma luz uniforme que proporcionasse um tom azul acinzentado. Claude Lorrain decidiu por vezes olhar o sol diretamente, ao nascer e ao se pôr. Mas a luz também entra nas casas, transformando cada cômodo num ateliê. Ao longo de um dia, Bonnard estudou as variações da luz do sol e do céu nos ladrilhos brancos de um banheiro. Outra limitação é a posição da mão do artista em relação à fonte de luz. Pintores destros colocam sua fonte de luz à esquerda. Fazendo isso, pintarão da esquerda para a direita, como se escreve. A sombra de sua mão e do pincel, projetando-se para a direita, deixam visíveis os toques do pincel. Em naturezas mortas, em retratos ou pinturas do gênero, a luz quase sempre vem da esquerda. Existem, é claro, exceções. Caravaggio pintou 3 obras grandes para uma capela dedicada a São Luís da França, em Roma. Na parede à esquerda, a luz para a vocação de São Mateus vem da direita. Na cena central, a luz vem praticamente de cima. E à direita, o martírio de São Mateus, a luz vem da esquerda. Caravaggio quis dar a ilusão de que a luz para as 3 pinturas vinha da mesma fonte. A pequena janela localizada acima do altar, ou mais simbolicamente, a própria luz do céu. Giulio Mancini, um colecionador e biógrafo de Caravaggio, conta que o pintor colocava seus modelos num quarto escuro sob uma luz que vinha de cima. A luz incidia nas principais partes do corpo, deixando o resto na penumbra, produzindo um nítido contraste de luz e sombra que se observa na obra.
Nessas composições esculpidas pela luz, a ação do modelo e a verdade sobre seus sentimentos tornam-se muito importantes. Resultam na dramatização pelo uso da luz e da sombra, uma relação do claro-obscuro de tremendo impacto. Essa dramatização foi a grande inovação de Caravaggio. Alguns anos mais tarde, Georges de Latour irá lançar mão da técnica de Caravaggio de esculpir com luz que tanta importância dá aos próprios personagens e a seus sentimentos. Mas suas obras eram mais intimistas, mais secretas. Novamente vemos o brilho de uma vela, mas aqui ela ilumina algo vivo. Pintado durante o mesmo período pelo alemão Gotthard de Wittig, não deve nada à arte de Caravaggio. A vela ilumina suavemente os objetos. Os tons são sutis, quase monocromáticos. E o jogo de luz nos materiais é muito delicado. Observam-se reflexos nos metais e nos vidros. Observemos esta outra obra. Quem foi o pintor? Quando pintou? É uma bela composição. Pêssegos, uma jarra, um ramo com folhas curvas, um jogo de luz e sombra. O fruto reluz, sua pele é aveludada, o vidro brilha, a água e as sombras também. Essa luz, esses reflexos, essas sombras, são obra de um artista de afrescos de Herculano do século I. No século XVIII, Jean-Baptiste Chardin elevou a natureza morta, antes considerada uma arte menor, à condição sublime. A rigidez e a simplicidade da composição tornaram-se mais importante. A posição dos objetos é escolhida com extremo cuidado, pois nenhum deles pode ficar completamente isolado dos outros. Reflexos, sombras, luz, a ressonância das cores, o balanço do volume dão às últimas naturezas mortas de Chardin uma sensação serena, parada no tempo. Uma pequena tela, 33 por 41 centímetros. Tonalidades mudas. A própria existência dos objetos parece ser determinada por seus reflexos coloridos. Castanhas, maçãs, uma colher, um cálice de prata. A passagem da luz para a sombra é esculpida em tons delicados e fluidos. Durante o Salão de 1767, Diderot expressou sua admiração escrevendo: Chardin é o maior mágico de todos os tempos. Suas composições têm igual apelo ao ignorante e ao conhecedor. Qualquer um para em frente a um Chardin instintivamente. Como um viajante cansado, sentado para descansar, quase sem perceber que escolheu um lugar verde, silêncio, água, sombra e ar fresco. Durante o século XVIII, o século das luzes, seguindo as ideias de Diderot, tornou-se moda pintar cenas de popularização científica. Joseph Wright de Derby pintou cientistas, mulheres e crianças ao redor de uma mesa planetária que simulava o movimento dos planetas em torno do Sol. Todos estão fascinados por esse universo, cujo centro, como se acreditava, era o Sol. E o Sol, nesse caso, uma vela cujo brilho é apenas visível, também ocupa uma posição central.
Ela ilumina todas as faces que se destacam do fundo da sala bastante sombreada. Mas a luz está bem modulada nos rostos. O personagem central, com um olhar perdido, lembra Isaac Newton, que morrera 40 anos antes. As crianças estão sorridentes. Seus olhos brilham. A mulher está atenta. A ciência, fascinante e divertida, é acessível a todos, e todos estão banhados pela luz fundamental de um sol artificial. No século XIX, foi uma mulher que carregou a luz alegórica. Jules Lefebvre pintou a verdade, que segura um espelho refletindo o sol. Frédéric Auguste Bartholdi e sua Estátua da Liberdade. Cidades iluminadas à noite inspiraram Vincent van Gogh. As lâmpadas da rua misturam-se às estrelas. Há novos jogos de luz. Reflexos. Halos. Sombras e luz. Escuridão e claridade. Algumas vezes a chuva borra a imagem, para o deleite de Camille Pissarro. Reflexos explodem em clarões de luzes. Sombras fugazes envoltas num nevoeiro de cores. Com Claude Monet, a vibração da luz torna-se pura vibração de cores. E o pintor concentrou-se nos reflexos da água dos lagos de sua casa em Giverny, para mostrar os muitos efeitos que se podem produzir. Em luzes fugazes, imagens furtivas. Tais paisagens de água e seus reflexos tornaram-se uma obsessão. Tudo isso é demais para a força de um velho homem, mas pretendo ser capaz de reproduzir na tela o que sinto. Destruí certas coisas, mas recomecei. E espero que depois de tanto trabalho alguma coisa fique. Nas pinturas de Monet, chamadas de paisagens de água, os elementos que normalmente compõem a paisagem, como cenários distantes ou o céu, não aparecem. Há apenas uma linha reta de arbustos e que também logo desaparecerá. A paisagem não é nada mais que reflexos de árvores, do céu e de nuvens na água onde flutuam as ninféias. E essas imagens refletidas valem como toda a paisagem. A água é um espelho enganador. Imagens estão invertidas. E ficamos fascinados por um mundo irreal. Capturar os efeitos da luz sempre foi o principal objetivo dos pintores. Instintivamente, têm combinado os efeitos das cores para proporcionar às suas composições o melhor efeito possível. Sabiam, por exemplo, que justapor certas cores parecia aumentar sua luminosidade e tornava a pintura mais viva. O fenômeno foi demonstrado em 1839 pelo químico da Pradaria Celestial, do retábulo O Carneiro Místico. Do mesmo modo, a famosa pintura de Poppies, de Claude Monet, é baseada no contraste vermelho-verde frequentemente encontrado na natureza. Em impressão, o nascer do sol, a tinta laranja do sol e do reflexo são complementares ao tom azul dominante da pintura.
leite, um iogurte geladinho. Obrigado, Pedro. Um sorvetinho bem gostosinho. Mas enquanto todos se refrescam, o tempo começa a mudar. Mais vento, mais frio. O clima da cidade oposta faz coisas estranhas. Ele muda assim, bem de repente. Não pode ser. Opa! Mas é neve. Poxa, vejam só quanta neve. Quando há neve é porque está bem frio. Está muito frio. Está do jeito que eu gosto. Eu não estou mais com calor. Viva! Harry, Eu vou ficar aqui fora pelo resto do dia. cuidado para não ficar resfriado, Harry. Eu vou entrar. É a sua vez. Hora de encontrar o oposto. Verão e inverno, inverno e verão. Um é ensolarado e quente. O outro é frio e pode até nevar. Mas quando cai a neve, é no verão ou no inverno? Inverno! Pronto! Você encontrou um oposto. Atchim! Eu avisei. Até as lebres precisam se agasalhar no inverno. Oh, agora estou quente com frio. Eu queria que fosse verão, sabe? Atchim! Oh, Harry. Rápido! Lento. 1, 2, 3, 4. Descer. Os opostos costumam acontecer. Desculpe, pode sentar. Um oposto você pode achar. Encontrou os opostos de hoje? Solta prefere o verão. Harry gosta do inverno. Verão. Inverno. Saúde. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.